Fala, pessoal, tudo bem? Pô, né, arrumei meu microfone aqui na altura, aqui, lá. Ficou bom? Voz de locutor, hein? Então tá bom. Estamos começando mais um AlvoCast. E eu e vocês e eu, e é nós. Né, Aládio? O Aládio não me larga, não me abandona. Eu não. Não, é isso aí. E o Rochinha tá dando cano na gente, mas se a gente não gravar sem ele, a gente acaba não gravando. Então, estamos indo. Vamos embora. Quando dá certo a agenda dele, não dá certo o convidado. Quando não dá a minha, tá meio confuso o negócio. Mas estamos aqui firmes e fortes. E hoje é um AlvoCast muito especial. Você vai gostar bastante. Assim como você deve ter gostado dos outros, né? Que a gente fez. Mas hoje eu quero mandar um abraço aí pro Moisés brasileiro da Filadélfia, ternos, trajes e tal e coisa. Nosso parceiro. E também um abração pro pessoal da Situ Acrílicos. Se você quer uns acrílicos bonitos, assim, qualquer coisa de acrílico, chama lá o pessoal da Situ Acrílicos, eles vão resolver o seu problema. Se você tem um problema de identidade visual, de qualquer detalhe que você quer fazer em acrílico, que às vezes você quer fazer em vidro, mas dá para fazer em acrílico, liga para eles, fala com eles, eles vão te atender. Fala com o Ivan, fala com o Marcelo, fala com o Paulo, fala com o Alex, aquele povo lindo lá. Tem um café gostoso lá também. Vamos lá para vocês verem. Tá bom? E hoje estamos aqui com a Maria Aparecida da Silva... Não é da Silva Saura. Maria Aparecida. Apareceu. Hoje eu não trouxe o marido dela, porque eu não quero ele aqui falando. Eu decidi que hoje eu não queria ele aqui. Ele veio sozinho e não trouxe ela, então hoje eu trouxe ela e não trouxe ele. É assim. Maria Aparecida, também muito conhecida na cidade por Tia Cida. Tia Cida está aqui hoje com a gente, lá da Casa Hermon. E ela vai contar tudo sobre a Casa Hermon hoje aqui e muito mais. E trouxe testemunhas do trabalho dela aqui. Tá lotado o estúdio aqui hoje, cheio de jantarada. Então aqui, ó, só gente bonita. E a gente tá aqui nesse momento magnífico. A comunidade Hermon há 28 anos acolhe homens, mulheres, dependentes químicos, moradores de rua, crianças e adolescentes em situação de risco. Precisamos fazer algo por alguém que não tem o que você tem. Gente que precisa de você. Ligue para 041-3408-5840 e saiba como ajudar. Comunidade Hermon, de portas abertas. Conta aí, Tia Cida. Seja bem-vinda. Obrigada, Rogério. Primeiro quero agradecer o convite, né, para estar aqui, ao Aládio, a você, Rogério, que conhece a comunidade Hermon desde o seu início, né? Isso é verdade. Nós temos uma amizade de longas datas. Quantos anos já são isso, Tia Cida? 42 anos. Rapaz! Exatamente, 42 anos. A comunidade Hermon iniciou no meu apartamento, na minha casa. Lá na Vila Guaíra? Na Vila Guaíra, exatamente, na Presidente Kennedy, que você conheceu. Os primeiros frutos, os primeiros meninos que evangelizávamos, eles pediam socorro e levei alguns para morar, inclusive na minha casa, né? Aí um dia levei ao conhecimento da nossa igreja, o pastor Catarino, o pastor Pimentel, pastor Raimundo. Da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus. Falei que estava fazendo um trabalho de evangelismo e gostaria de levar ao conhecimento. E depois, na sequência, fiquei conhecendo um trabalho assim similar em São Paulo, Peniel, que na época não tinha tantos trabalhos. Hoje tem várias casas, vários lugares que recebem pessoas, né? Na época nós buscávamos, hoje eles procuram. Então alugamos uma casa, iniciamos um trabalho e foi crescendo nesses 42 anos. Peraí. Se nós for assim, nós vamos parar já em hoje. Temos que contar lá com quem você é casada, pelo menos. Você não perguntou? Não, mas eu vou falar então agora. Perguntei. Só te dei oi. E aí, você viu que ela fala. Ela vai contando. Sem problemas. É um livro aberto ali que só vamos folhando e vamos embora. Mas ela é esposa do Ronaldo Reis, pastor Ronaldo Reis, cantor Ronaldo Reis, e eu nunca posso falar o apelidinho que eu chamo ele. Mas é o pastor Ronaldo Reis, meu brother,
E hoje ele não veio porque a gente não convidou, senão ele viria. Mas a gente não quer ele aqui falando dele. Ele já ia querer contar do disco, de livro, dessas coisas. Então nós estamos aqui com a Cida, que vai contar que ela é esposa do pastor Ronaldo Reis, ela é mãe do Luca e do Mateus, ela é avó do Benjamin e do Itan. Itan. E a sogra da Maiara e da Daisy. Né? Tem umas famílias bonitas, unidas, todo mundo sempre está junto lá naquela casa grande lá, né? Sim. E é uma alegria sempre estar com eles, músicos, pastores e todo mundo formado, todo mundo, né? Fala dessa turma e conta um pouquinho antes da tua turma. Ah, que depois os outros filhos teus lá, a gente vai ao resto do podcast. Então aproveita esse tempinho falando dessa turma aí que é especial. Eu sou a Cida, né? Como o Rogério já falou, casada, mãe do Luca e do Mateus, e sogra da Deise e da Maiara. Sou vó do Benjamin e do Itan, que está chegando. Itan está com 5 meses, é o filho do Mateus. O Benjamin é filho do Luca, com a Deise, e a Maiara com o Mateus. Ela está grávida ainda. Está grávida, mas o Itan está vindo, tá no forno. Chegando, exatamente, tá 2 netos. Ixi, vai dar problema lá com o Benjamin. No reinado, estava reinando absoluto. O Benjamin queria tanto um primo e está chegando. Então tá certo. Está chegando. Então se ele quer, tá bom, porque ele quer. Ele é o reizinho lá do... Ele é o Reis e Reis também. Pois é, mesmo. Então, você conhece bem o Benjamin, né? Ele é uma criança maravilhosa. Figura muito... Sim, muito... eu sou a Noemi, sabe? E minhas noras são as Ruths. Sempre falo isso para elas. Noemi tinha Ruth, né? Eu tenho 2, porque a órfã não quis acompanhar Noemi. Mas minhas noras, a Maiara é formada, ela é arquiteta. A Deise, o Luca e o Mateus, eles foram para a faculdade de Direito, não exercem nada do campo. O Mateus tem uma marca de roupa, Reis, vestuário, né? Já há algum tempo, iniciou... Duvido, porque eu nunca ganhei nada aqui para pôr aqui no programa. Duvido. Você quer uma peça da Reis? Para eu vir aqui me exibir aqui. No próximo, não vai ter o próximo programa que você estiver fazendo aqui, você vai estar com a camisa da Reis. Boa. Já vou fazer isso com o Mateus, e ele costura para artistas, para algumas então empresas. Eu sou o cara certo. Você é o cara certo. Artista. Uhum. Arteiro. Inclusive o figurino. Eu sou arteiro. O figurino do Rodriguinho é ele que faz, né? O sambista lá, pagodeiro, o que é? Pagode. Exatamente. É ele que faz? Ele que faz, o Mateus. Inclusive o último DVD dele que ele gravou agora foram todos com roupa da Reis. Olha que legal. Não só ele, mas a banda toda que trabalha. E os meninos também já gravaram junto com ele. Ele é produtor do Luca e do Mateus. Trabalho que eles têm com a banda. Então ficaram conhecendo o Rodriguinho. Rodriguinho é cristão, ele tem uma igreja na casa dele. Bacana. O Saulo, que é o empresário que agencia o Rodrigo, é pastor da Igreja Batista, é uma família assim muito querida. Que bacana essa notícia assim, que os meninos estão voando alto, né? Porque eu conheci eles pequenininho. Sim. Né? Ali incomodando na igreja, tocando bateria, barulhenta, aquela coisa, né? E agora saber que eles estão aí trabalhando profissionalmente desse jeito, dessa maneira aí, muito legal, Cida. Então eles fazem esse trabalho junto com o Rodrigo, e o Luca faz teologia, está se formando esse ano também. Uhum. Ele gosta muito. Hoje eles são a sequência da comunidade Irmão. Né? Eles cresceram ali dentro, você viu eles na igreja tocando bateria, atrapalhando, correndo nos bancos, né? Pequenininhos, mas hoje eles têm também ali dentro da comunidade Irmão um trabalho que eles fazem de amor, de dedicação. Tem o trabalho circular deles. O Mateus corre o dia inteiro, porque ele trabalha para algumas empresas, inclusive empresas que produzem roupas da Nike, ele faz para as empresas também. Mas o tempo dele é resumido, e o que sobra é na comunidade Irmão. Que legal. E sobra bastante tempo. Eu tava conversando com o Ronaldo esses dias. Vamos citar o Ronaldo, né? Para dar essa chance para o Ronaldo. Só um pouquinho. A gente tava conversando e ele contou para mim que um dia ele tava vendo muito barulho na igreja, né? Lá na comunidade, tocando, porque ele era criança, não tocava nada, tinha uma bateria ali. Daí o pessoal, eu acho que vai ter que mandar ele parar aí.
Porque tá muito barulhento essa bateria. Ele falou, não vai parar, ele vai continuar, né? Então, é uma visão assim de deixar fazer na igreja, muitas vezes, né? Sim. Que a gente quer organizar tanto e daí às vezes a gente perde pessoas, né? Exatamente. Né? Sim. E assim, contando resumidamente a história, ele falou, não, deixa ele tocar. Vai continuar tocando, fazendo barulho aí, deixa ele seguir. Hoje é um músico profissional, tá se formando, tá... Sim, né? sim. Muito legal. Pode perguntar, Valério. Então agora vamos voltar para Casa Irmão. Casa Irmão surgiu lá no... Mas Cida, assim, minha pergunta é assim, lá no começo. Como que... Você e o Ronaldo já? Não, eu não conhecia o Ronaldo na época, quando eu iniciei o... Você sozinha? Com um grupo de jovens. Inventaram de evangelizar na rua. Rogério, eu fiz a minha primeira graduação, eu fiz uma pesquisa de campo. Que é pedagogia. Pedagogia. Então, a gente fez uma pesquisa de campo na época com prostituição noturna. Eu fui conhecer para fazer os dados, para fazer a pesquisa, né? E amei conversar com aquelas pessoas e saber a história delas. Porque cada pessoa que está na rua tem uma história. Tem uma história. Cada um daqueles que estão ali tem uma história. Às vezes as pessoas dizem... Não brotou na rua, né? O cara não. Não nasceu ele na rua, né? O que levou ele até a rua. Ele foi levado à rua, né? O que levou ele até a rua. Eu tenho uma experiência, vou contar para você rápido, de um menino de 16 anos, o primeiro. Ele contou que ele era de Apucarana e a mãe dele mandou ele para Curitiba para morar com a irmã. E a irmã ia trabalhar, ele é um menino novo, o cunhado passou a abusar dele sexualmente. E a irmã não acreditou, ele contou para a irmã bateu nele e falou que ele estava mentindo. Aí ele foi para a rua. E na rua ele encontrou travestis que ele ganhava à noite para pagar um quarto de pensão, comida, e ficava... Eu creio que até você chegou a conhecer esses meninos que foram os primeiros que foram para casa. Um que eu lembro é o Elias. Elias Laurentino. O Elias foi um dos primeiros. Mas eu trabalhei com ele no Celuz na época. Exatamente, depois. Com a Isis. Com a Isis lá. Então, aí o Dirceu, ele que falou do Elias, ele contou sobre o Elias. Ele falou, tem uma pessoa na rua também que um dia eu quero que você converse com ele. Ele tirou a peruca na madrugada, tirou o sapato e disse, me leve com você, eu quero trabalhar, não quero ficar aqui na rua. Por favor, já que você está falando tanta coisa boa, me leve com você. O que eu ia fazer? Levei. Eu vou para casa, literalmente. Para o meu apartamento, minha casa. E depois ele... Era um apartamento pequeno, eu acho que era uma kitnet. Uma kitnet. Sim. Eu conheci o Ronaldo porque o deputado Felinto, ele morava na casa dele, trabalhava com ele. E eu liguei uma vez para o Felinto, conheci o Felinto, ele falou, vou te dar uma bolsa de estudo. Porque eu estava cursando, finalizando o curso de pedagogia. Aí liguei várias vezes para a casa do Felinto, que ele me deu o número, né? E nunca conseguia falar com ele. E sempre falava com o Ronaldo. E foi assim que eu conheci ele, ligando para o Felinto. E falando do trabalho também, né? E depois, muito na frente, que ele veio conhecer. Mas essas pessoas foram para minha casa. Teve uma época que eu estava no apartamento com quase... acho que 8 rapazes. Meu Deus. Dormiam na sala. Rogério, nunca roubaram nada, sempre organizados. Eu saía para a faculdade... Dormia na sala? Não, dormia na casa inteira, né? A casa porque inteira. Era tudo colchão na cozinha, colchão na sala, no sofá. E daí foi uma professora amiga também, a professora Malba. Até recentemente encontrei ela. Ela trabalhava no IP com o professor Olien Zétola, que também era uma pessoa apaixonada pelo trabalho de drogadição, prostituição. Ele trabalhava com Max Roseman. Ele falou, Cida, alugue uma casa, tire esses moços da sua casa e vamos levar eles para uma casa. E aí conheci um trabalho em São Paulo, levamos esses rapazes para uma casa e ali iniciou a comunidade Hermon, ali próximo do conglomerado Banestado. E Santa Cândida, na época o governador era o Álvaro Dias, eu tinha 2 períodos de aula, né? Falei com o governador Álvaro Dias e ele deu à minha disposição para ficar na casa
cuidando desses rapazes. Levei o conhecimento dele, do trabalho que a gente fazia. Ele ficou assim super emocionado. Falou, não, eu te dou a tua... Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. Eu já tenho a casa, tenho os rapazes, mas não tem quem fique lá com eles, a não ser eu. Mas eu saio pela manhã e os rapazes chegam precisando de ajuda, né? Aí ele deu à minha disposição. Eu sou professora pela rede estadual de ensino, aposentada, me aposentei quando o Requião estava agora... última gestão do governo Requião, me aposentei. Mas aposentei, assim, durante todos esses anos, sempre vinha um governo, Jaime Lerner, e contava a nossa história, e eles davam à minha disposição. Voltei algumas vezes para a sala de aula também, até conseguir, né? Mas hoje a comunidade Hermon não atende só rapazes. No decorrer do tempo foram chegando mulheres. Hoje nós trabalhamos com masculino e feminino, temos em torno de 100 e poucas pessoas internas. Do Hermon, dessa casa, para resumir, né, que iniciamos, hoje nós temos muitas pessoas que passaram pela comunidade Hermon, retomaram suas vidas, suas famílias, e que hoje estão lá fora trabalhando. Alguns se dedicaram 100% dentro da comunidade Hermon, como você vai ouvir agora, né? Pessoas. Eu quero contar uma história. Você disse assim, que essas pessoas que estão na rua têm uma história. Esses dias eu vi um político lá na calçada falando, esses vagabundos, tira daqui esses vagabundos, tem que fazer isso, tem que não sei o quê. Não são vagabundos. Por trás de cada um desses rapazes tem uma história, e uma história muito triste. Um caso que aconteceu há anos atrás no Rio de Janeiro, você talvez vai lembrar, daquele moço num ônibus que sequestrou a professora e finalmente mataram ele dentro do ônibus. Ele era um ex-viciado, aliás, um viciado. A história dele virou livros, mas só depois que ele morreu. Né? Então, cada uma dessas pessoas tem uma história. Precisa ter um ouvido para ouvir as suas histórias. Eu falei de um caso que nós temos recente, de um senhor, ele trabalhava no aeroporto Afonso Pena. E um dia, saindo do aeroporto, chegando na casa dele, ele viu a casa dele cercada de polícia, cordão de isolamento, carro do ML. Ele falou, mas o que será que está acontecendo na minha casa? E foi. Quando ele chegou dentro da casa, a esposa tinha se enforcado no banheiro. Meu Deus. Ela recebeu a notícia que o filho foi assassinado na rua e não aguentou, ela cometeu suicídio. Ele enterrou o filho e enterrou a esposa. E perdeu o sentido da vida. E passou a morar nas calçadas, dormir em cima dos papelão. Um dia no centro, outro dia no Capanema, outro dia no Parolim, conheceu os traficantes e se tornou um homem viciado, um homem sem destino. E nesse último inverno, ano passado, ele procurou uma igreja para pedir um cobertor. E a pessoa que atendeu ele lá na igreja falou, olha, eu posso te dar um cobertor e você passar uma noite quentinha, mas eu posso também te encaminhar para um lugar. Aí encaminhou ele para a comunidade Hermon. Ele chegou lá, passou a cuidar da horta, uma pessoa sensacional, com muitas dificuldades, lógico, né? Mas a primeira noite ele contou, hoje eu dormi numa cama, eu jantei e tinha até sobremesa, comi banana de sobremesa. A alegria daquele homem, ele ficou todo o tempo ali na comunidade Hermon, ele está, porque ele disse que ali é a família dele. Aí, concluindo o período, ele disse, eu posso arrumar um emprego? Falei, lógico. E ele saiu procurar um emprego. O primeiro lugar que ele chegou foi contratado. E hoje ele trabalha, ele tirou foto, ficou super feliz, carteira registrada. Ele voltou assim, olha, das calçadas, do frio, hoje eu tenho um emprego. Nós vamos ter um livro das histórias, se um dia desse? Sempre as pessoas cobram isso, você sabia, Rogério? Porque é muita história. Eu conheço, acredito que quase nada, mas eu conheço bastante, né? Já presenciei, já vi, assim, então, assim, isso seria marcante, assim, seria uma coisa maravilhosa em ter dos causos, né? Como fosse cada uma história mesmo ali, uma página, 2, 3 de história, assim, que realmente fortalece a gente e que mostra uma realidade
escondida, né? Camuflada, né? E você vive ela ali na cara a cara, né? Diariamente cara a cara, né? Então, e não são só as pessoas que chegam e saem, são as necessidades que acontecem, né? Porque como é que você alimenta 100 e poucas pessoas? Como é que você dá cama, leito? Agora chegando inverno daqui a pouco. Como é que você aquece 100 e poucas pessoas? Como é que você passa 3 anos sem ter luz num lugar desse? Né? Conta essa história da luz aí pra gente. Conto sim. Na pandemia, nós fomos uma das casas que mais recebeu pessoas em situação de rua. Eles iam para o hospital e lá no hospital eles se recuperavam. Então o hospital, para não jogar eles na rua, ligava para a comunidade Hermon. E nessa situação toda nós ficamos com uma demanda muito grande e as nossas contas de luz passaram a vir umas contas muito alta mesmo. E a Copel desligou nossa luz. Nós alugamos um gerador de energia, ficamos 3 anos com aquele gerador. E se isso não bastasse, nós estávamos enfrentando também uma situação muito delicada. Foi na gestão anterior do município, o nosso terreno lá na chácara, toda aquela construção que nós temos hoje uma construção que abriga essas pessoas, uma das melhores no estado do Paraná, construída no governo, né? Hoje. A pedido do Vanderlei Yensen, o governador Roberto Requião construiu toda a comunidade Hermon. E na gestão anterior... Mas já cavaram os próprios banheiros, que eu sei. Não. Já moraram nas tendas, já moraram nas barracas, né? Barracas do Exército. Então, hoje você está falando de uma coisa que é outra realidade. Exatamente. Né? Mas ainda estamos dependentes até de um sabonete, tá? Não temos verba do governo, não temos convênio, nós trabalhamos com todo esse pessoal pela fé. Já, quando nós fomos para Colombo, a Fanny Lerner comprou o terreno, mas era um terreno que não tinha construções, era mato. Então, o pessoal ficou em tendas, ficamos em barracas. Nós, na época foi 2 despejos, porque o Exército, através da dona Niva Cury, eles forneceram as barracas. E depois eles precisaram dessas barracas para ir para uma missão de paz, recolheram as barracas. Então foi uma situação muito delicada. Depois construímos barracões para eles morarem, mas era de forma inadequada, com madeiras. Então, no governo do Requião, ele construiu a pedido do Vanderlei Yensen, devido à nossa carência, o lugar horrível que nós estávamos abrigando essas pessoas, né? Já volto na luz, tá? Uhum. Daí ele construiu, nós temos casas muito... tudo certinha, adequadas, conforme pede a Anvisa, a Vigilância Sanitária, o Ministério Público. Mas assim mesmo nós estamos, dentro dessas casas, sofremos uma situação delicada, foi o desligamento da luz pela Copel, e depois, antes disso, já vínhamos sofrendo, porque a dona Fanny Lerner comprou o terreno em regime de comodato, e os comodatários, eles foram despejados da prefeitura, da FAS, né, e puseram o nosso terreno à venda. Então, todos os funcionários do Instituto Pró-Cidadania botaram suas penhoras no nosso terreno. Então, a gente estava assim, inseguro, fragilizados, sem luz. A qualquer momento, aquela situação toda, inclusive o prefeito mandou tirar as pessoas de dentro da instituição, porque a instituição tinha que devolver o terreno. O pastor Marcelo foi lá, assinou um termo que nós assumíamos essas pessoas, porque ninguém quis ir. Não, nós não saímos daqui, nós vamos ficar aqui. E ficaram, e conseguimos vencer. Foram 8 anos, tá, Rogério, de situação muito delicada com relação a esse terreno. Agora estamos, graças a Deus, estabilizados. E sem a energia elétrica na instituição, só com esse gerador, uma senhora se prontificou anonimamente nos ajudar. E ela, o esposo dela negociou com a Copel, né? Mas isso quanto tempo depois?
Depois de 3 anos. 3 anos, a Sem luzinha luz. no gerador. No gerador de A energia. diesel ali. A diesel. Que era ligado de um tempo a um tempo, né? Eu lembro uma coisa assim, à noite, não sei como é que era. O Mandela que sabe falar melhor sobre isso. A Mandela está aqui Ele hoje. está aí hoje. Vai ter que explicar Ele, depois. ele, inclusive, ficou traumatizado, sabe? Porque a gente abastecia o gerador com diesel, né? E tinha que todo dia colocar uma quantidade de diesel. E esse gerador era também alugado de uma empresa. Nós pagávamos o aluguel do gerador e o diesel todo dia. Ele disse assim, quando ele escutava aquele barulho, ele falava, está acabando o diesel. E não tem. Vai desligar a luz. Então, ligava no horário do banho, para o pessoal tomar banho, né? E ligava para as atividades da noite. Durante o dia todo, o gerador era desligado. E comida, como é que conservava? Não tinha geladeira, a gente trazia tudo para o Bacaxiri. E levava, porque no Bacaxiri tem a casa feminina, né? Então, levávamos do Bacaxiri para lá alimentos que precisava ficar em geladeira, em freezer. A gente conservava aqui no Bacaxiri. Meu Deus. O irmão tem muitos desafios. Muitos desafios. Não é fácil. A gente sempre fala, lá naquelas calçadas frias, tem talentos. Muito talentos. E a gente gostaria de limpar Curitiba, mas não podemos. Fazemos o pouco que nós fazemos. Nós nos sentimos ainda impotentes, porque tem pessoas que precisam ser ajudadas. Tem sido mais dessa luz aí, no final essa pessoa veio ajudar vocês. E como é que está hoje? Então, essa luz, essa pessoa veio... Depois de 3 anos. Depois de 3 anos. Foi exatamente no dia que desligou a luz, foi dia 21 de agosto de 2018, né, pastor? Que desligou? Que desligou. 21 de agosto de 2018. Não, foi de 2022. 22, perdão. 18, não tem nada desculpa, a ver. 21. Que daí ficou 21, E 21. 22, 23, 24. Ficamos 3 anos certinho, né? É. 21 de agosto de 2021. 2021. 2021. As datas ficam marcadas, mas às vezes dá um branco. Foi exatamente 21 até 24. Até 24, exatamente. Depois disso, essa pessoa que nos ajudou, ele falou, não, nós vamos também, com a ajuda de outros colaboradores... Pagaram as contas atrasadas. Pagaram as contas, ele pagou as contas todas. Ele falou, nós vamos fazer aqui energia solar. Vocês precisam ter energia solar. Hoje nós temos energia solar, lá na comunidade. Hoje vocês estão vendendo energia para a Copel? Ainda não. Não? Ainda não. Vamos esperar que isso aconteça. Por enquanto está abastecendo só a casa masculina. Está no CNPJ, esperávamos que fosse também para a casa feminina, esperamos que aconteça, mas a energia ainda não chegou na casa feminina. Entendi. Está só na casa masculina. Exato. Tia Cida, as histórias lá da Casa Irmão são impressionantes, na verdade, né? Em atender pessoas, em cuidar do ser humano, em cuidar do indivíduo, né? Porque cada indivíduo tem sua história. A gente não é coletivo, né? Parece que é. Vive num mundo hoje que parece que todo mundo é coletivo, é um bolo só, uma manada, mas cada pessoa tem sua história, tem um porquê de estar ali, por que fez aquilo, por que chegou aonde chegou, né? E a gente hoje tem aqui, trouxe uma turma para contar as histórias deles aqui, porque a Cida é um bom testemunho, mas a Cida com as pessoas que passaram pela Casa Irmão e a maneira que eles amam a Casa Irmão, né? Então vocês vão conhecer aqui pessoas muito importantes lá na Casa Irmão. E hoje nós temos aqui o nosso querido Cláudio. Mas se chegar na Casa Irmão e chamar o Cláudio, ninguém vai achar. Porque lá o Cláudio é o Mandela. E quem deu esse apelido para ele está aqui hoje presente, depois vai ter que explicar também. Mas está aqui o nosso Mandela. Chega pertinho do microfone aqui, meu querido. Bem pertinho. Aí perto de você, ó. Tem um vozeirão, você vai ver uma coisa. Cláudio, quem é o Cláudio? Não o Mandela. Quem que é o Cláudio? O Cláudio, boa noite em primeiro lugar. O Cláudio
é uma pessoa que comum. Digo pessoa comum, era uma pessoa comum. Que com o tempo, com as coisas da vida, me entreguei no álcool e entrei no lado da droga, e a gente perde a noção do tempo, perde a noção de tudo. Mas, Mandela, você era o Cláudio que começou a cantar. Ah, isso é uma história... Cantou, conta essa história que é bacana também, essa história aí. Eu quando saí daqui em 1970, com a briga que eu tive com meu pai, eu fui-me embora. Você brigou com o pai aqui em Curitiba e foi embora? Curitiba, fui embora. Quantos anos tinha de idade? 18 anos. 18 anos. Ficou de maior, machão, valentão, foi embora. É isso que sempre acontece. Aí virei andarilho, mochileiro. Fui para São Paulo, fiquei um tempo em São Paulo. Em São Paulo, um dia resolvi tocar a vida para frente e fui embora. Fui parar no Mato Grosso do Sul. Aí comecei a trabalhar em fazendas, mexendo com boi, mexendo com maquinário, plantando lavoura. Voltei de volta para Campo Grande e entrei novamente no ciclo da droga, que é ali um corredor de passagem. E achei, no meio desse caminho, que eu gostava muito de cantar, virei cantor. Cantor noturno. Da noite. Cantava vamos dizer a verdade, cantava nos cabarés da vida. Os Milionários dos Ricos, os Mato Grosso e Matias, os Trio Parada Dura, que é um local que é propício para esse tipo de música, que vende muito nesse lugar. E virei cantor. Virei pagodeiro. E fui tocando a minha vida em frente. E aí, esse é o Cláudio que veio lá de trás, trouxe essa bagagem. Com o tempo, depois de alguns anos, me acharam no Mato Grosso. Minha família me achou. Um primo meu é da Receita Federal, veio passar um Natal aqui em Curitiba, tocaram no meu nome. E ninguém mais sabia onde você estava. Não, ninguém. Eu fiquei. Você foi, tchau. 20 e tantos anos, ninguém sabia do meu paradeiro. Para o meu pai eu estava morto. Para o meu pai. Mas para minha madrasta não, que quando a minha mãe morreu eu tinha recém 2 anos e meio. Então eu não conhecia minha mãe. Ela que te criou. Ela que me criou. Então meu pai falava, ele morreu em São Paulo. Não sei de onde dá, quando ele tirou um jornal lá que aparecia um cara meio apagado e ele dizia que era eu. E ele bateu o pé. Meu pai era aquele teimoso mesmo, então teimava que era eu. E esse meu primo veio passar o Natal, ele é delegado da Receita Federal, veio passar o Natal em Curitiba, ele é de Maringá. Aí ele chegou e conversando, eles tocaram no meu nome. E ele falou, eu já tentei achar ele, mas não consigo achar. Não tem como achar. Aí minha tia pergunta pra ele, mas como você tá? Como que você tá achando ele assim, de que maneira? Aí eu coloco lá, Cláudio de Oliveira, filho de Alta Vieira de Oliveira, que a minha madrasta chamava Alta. Aí a minha tia falou, não, mas Alta não é mãe dele, ela é madrasta dele. Não tô no registro. Né? Não tá no registro. Aí ela deu o nome certo de minha mãe, Tereza Conceição Oliveira. E ele passou o Natal, o final de ano, e foi embora. Ele disse que chegou em Maringá, ele ficou meio incomodado. Aí, tinha umas 10 horas da noite, ele resolveu ir na Receita, abriu a Receita e procurou no nome certo, achou meu endereço, meu telefone, a empresa que eu trabalhava e tudo. Caramba. Na segunda-feira estavam atrás de mim. Aí um dia E você tava virado no chapéu velho? Não, até quando eu tava um pouquinho, meio que me mantendo naquela época. Eu vim dar uma caída depois que meu pai morreu. Aí eu acho que eu não suportei um pouco o baque dele, da morte, que eu vim cuidar dele. Meu pai ficou cego e eu era os olhos dele, o guia dele, eu era tudo. Mas você ficou lá quantos anos afastado? Fiquei mais de 20 anos. Mais de 20 anos afastado. Daí teu primo encontrou você? Encontrou eu, aí um dia eu tô na firma trabalhando, meu patrão chegou e falou, ó, tem um tio seu lá no Hotel Nacional te procurando. Tio meu? Eu fui lá ver. Passei pela portaria, fui lá na recepção. Aí o recepcionista falou, não, aquele senhor está sentado lá. Eu olho para trás, era meu pai. O maior susto que eu tomei na minha vida foi aquele. Aquele dia eu me assustei. Acabou o Cláudio desapareceu, ficou um sujeito perdido. E meu pai vem, me abraça, me pede perdão e a vida.
Aí eu passei a vir para Curitiba todo final de ano. Sensacional o encontro, né? Aí eu trabalhava lá, eu ia para trabalhar e voltava no final de ano para Natal. Aí meu pai ficou cego de vez mesmo. Aí um ano eu vim passar o Natal e ele me falou claramente: filho, se você não puder cuidar do pai, coloca o pai no asilo. Aí eu falei: isso não vai acontecer. Voltei para Campo Grande, saí da firma, saí daqui no finalzinho do mês de janeiro, finalzinho de fevereiro eu estava de volta em Curitiba para cuidar dele. Cuidei dele até ele morrer, lá na General Carol. Aí daí eu me lancei nas drogas, álcool e droga. Cai que eu estava sozinho mesmo. Me lancei, álcool e droga, e fui. Só que depois que a gente entra nesse tal do crack, acabou. Eu não usava crack, eu usava a tal da cocaína. Mas caiu nesse crack, é no mínimo uma semana. Não tem retorno. Usou uma semana ali, já era. Não tem retorno. É uma droga. A cocaína não estraga tanto. O álcool não estraga tanto. Mas o crack faz o homem virar lixo puro. Tira do apartamento, da mansão, joga lá debaixo da ponte do Capanema. Em pouco tempo faz isso. Isso é forte, hein? Em pouquíssimo tempo faz isso. E depois que entra, para sair, só Jesus. Outro meio não existe. Não existe medicina para tirar. Outra droga não tira. Tem que ir para Deus. Se não for para Deus, não sai. Ou é Deus ou é caixão. Aí que nessa correria, eu viajei para lá, viajei para cá, trabalhei em certos lugares, voltei para Curitiba e fiquei andando na rua. Morava na Praça Tiradentes, dormia ali no Teatro Guaíra, dormia ali na... Abandonou a música? Na frente da... abandonei. Depois que eu vim embora do Mato Grosso, eu abandonei tudo, larguei mão de tudo isso. Esqueci música, esqueci tudo. Aí um dia, sempre tinha um pessoal lá da sede, da Igreja Central, Assembleia de Deus, né? Que iam evangelizar lá na Praça Tiradentes. Sempre que eles tentavam me pegar, eu escapava. Um dia não deu certo. Você nunca tinha sido cristão, meu pai? Eu era pagodeiro, malandro velho, cantador de pagode, puxador de escola de samba. Minha vida era essa. Nunca tinha um encontro, nunca conheceu nada da religião? Não, eu vim da Igreja Católica. Meu pai era católico ferrenho. Então ele criou nós na Igreja Católica. Fui coroinha, fui... mas nunca segui. Até uma altura, depois, nunca mais. Se eu fosse na igreja, o padre botava para correr de lá. Eu era complicado. Aí eles me convidaram para mim. Lembra até hoje, pastor Valdecir de Paula e o evangelista Dorival Cunha. Que eles tentavam me pegar e não conseguiram. No dia eles conseguiram. Uma sexta-feira eles me convidaram. Vai lá na sede, segunda-feira de manhã. Eu falei, você vai? Eu falei, vou. Como é que eu ia? Moça, aquele final de semana para mim foi um dos piores finais de semana que eu tive, porque eu não conseguia dormir e fiquei inquieto. Enquanto eu não fui na sede. Cheguei na sede de manhã, me deram roupa, cortei o cabelo, banho, almoço. Falaram da palavra para mim, aí por umas 2 horas da tarde o Dorival me convida. Rapaz, tem um lugar aí que eu tô querendo te levar. Você quer ir? Pensei. Decidi, falei, vou. Onde que é? Eu vou à comunidade de irmão. Comunidade de irmão? É. Vamos lá, sair dessa rua aí. Eu falei, vou. Ficar lá uns 2 meses. Errei de novo. Só dava na trave, né, André? Só dava. Essa hora que você planejava, dava na trave. E isso até hoje já vai fazer 14 anos. 14 anos você está lá na casa do irmão. Então é bom o negócio lá, é gostoso. Pra quem quer, sim. Tem que querer. Moço, ninguém sai das coisas da vida se não quiser. Que eu sempre digo para eles lá, todos nós temos a capacidade de sair. É só a gente querer. Não vai ser eu que vou fazer alguém. Não vai ser a tia Cida que vai fazer alguém. Não vai ser o pastor Marcelo que vai fazer alguém sair daquilo. Se a pessoa não quiser. Que a mentalidade é dela. Puramente dela. A minha mentalidade é puramente minha. Bem no começo, hoje até que nós estamos mais light, né? Já estamos mais light um pouquinho. Mas um tempo atrás a gente era um pouquinho mais duro.
Só que esse endurecimento a gente perde. Porque você vai entrar em embate com pessoas que não é dele, é o gênio dele próprio, da vida dele própria, que faz esse embate. Então eu procuro não entrar em embate, não debater. Começa, nós para ali, então depois a gente conversa. Que no momento do calor, o homem é Sim. triste, né? Você bem conhece que o homem é problemático. Então, tem que ser com calma e com sabedoria. Aí eu pelo menos paro, peço a Deus que me guie nas palavras que eu vou dizer. Aí com calma, relaxado, bem calminho, bem mansinho, a gente consegue enfiar alguma coisa na cabeça da pessoa. Agradecer, eu acho que atingir o coração, né? Você tem que atingir alguma coisa dele. Se for pelo homem, peito não dá. pelo homem, meu amigo. Eu tenho um jargão que o pastor Marcelo disse: se deixar, dá para dar voadora no camarada na hora. A gente peça a Deus que ele me dê calma e não me dê força. Porque às vezes se ele me der força, Me der não força, vai eu dar mato. certo. Exatamente. Boa, essa aí mesmo. E dentro desses 14 anos que eu estou lá, eu aprendi muita coisa. E aprendo todos os dias. Hoje eu aprendo, às vezes, com o problema do outro. Porque toda vez que eu vejo, eu olho primeiro para mim. Eu não posso mais fazer isso. Você me falou, outro dia a gente estava conversando, você falou para mim que você vê o cara entrar, fica, sai, volta, vai, né? Você, nos 14 anos, você já viu o quanto cara embora, depois o cara sim. volta arrebentado. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí, e isso dá uma tristeza na gente. Que, gente, eu ouvi. O pastor Marcelo ouviu. E outros que estão lá ouviram. Tem muitos exemplos, né? Que ouviram e estão firmes. Mas resolveram e ouviram. Eu ainda lembro até hoje. Tinha o negócio de mandar a gente de acompanhante com pessoas que tinham que sair. Aí eu saí de acompanhante com uma pessoa. E nós no meio do caminho, saindo da comunidade, andando um pouquinho, tem um barzinho que está lá até hoje, aquele barzinho. Esse rapaz entrou nesse barzinho, pegou 2 cigarros, acendeu um e me deu outro. E eu acendi aquele cigarro. Que deu aquela tragada no cigarro foi o suficiente para o mundo acabar para mim. Escureceu tudo, o ouvido deu um zunido muito ruim, eu tive que sentar e esperar voltar a visão de novo. Naquele momento eu jurei para mim mesmo, falei para mim próprio, para eu aqui. O Cláudio falou para o Cláudio, não o Mandela. O Mandela é o Mandela. O Cláudio falou para o Cláudio: acabou aqui. É uma decisão, né? Nunca mais. Eu falei para mim mesmo: nunca mais, nunca mais, nunca mais. Mas é eu quem tenho que lutar. Todos nós temos que lutar. Se não lutar, não. Porque a luta é diária, todos os dias. Não existe aquele. Aí no ano, aí teve um ano que ia ter o batismo, a tia me convidou para ser batizado. Eu falei: ainda não estou preparado. Passou-se aquele ano, no outro ano seguinte, ela veio, eu falei: agora eu vou. Fui, me batizei, hoje eu sou cristão. E dou glória a Deus por isso. E enquanto Ele me der vida, eu vou continuar em frente. Cláudio, queria que você olhasse nessa câmera aqui, ó, nessa câmera, e falasse com quem está te vendo. O que você ia sentir no seu coração, falasse olhando no olho dele lá e dissesse uma palavra final aí para ele. Eu de mim, hoje, o que eu posso dizer para as pessoas? Que tem pessoas que não vivem e não têm essa vivência que eu tive, que não passam por isso. Tem pessoas que passam por certas coisas, mas têm a capacidade de dominar. E tem as que não têm capacidade de dominar. Hoje eu estou no irmão. E se quem estiver me ouvindo necessitar de uma ajuda no irmão, procure a nossa diretora. Ela passa para mim e eu recebo lá com braços abertos. Se quiser caminhar comigo, eu vou caminhar com a pessoa.
Amém. E eu já tenho também um ditado meu. Eu carrego no braço. Amém. Mas se chegar numa certa altura pesar, eu largo. Eu largo. Porque daí não é de mim, é da pessoa. A pessoa precisa decidir. Agora, se quiser vir comigo, vamos em frente, Vai vamos longe. embora. Sobe no telhado para concentrar o telhado, Vamos pra qualquer abre a valeta para passar cano, Vamos pra qualquer lugar. pinta qualquer coisa. Para isso. Pintamos parede, quebramos piso, cavamos buraco, fazemos de tudo. E dá abraço, e dá amor, e dá Aí tudo. quando você tocaram no assunto do gerador, pelo amor de Deus, aquele gerador foi meu problema. Teu trauma. Não, aquele era um trauma. Um trauma. Aqui, 3 aninhos aquele gerador foi. O dia que tiraram aquele gerador, colocaram em cima do caminhão e levaram embora, um alívio. Porque tudo estava bem de manhã, a hora do almoço. Quando estava dando ali por 3 horas da tarde, começava o dilema. Eu ia lá no tambor do diesel, um pouquinho assim, só no fundo. Não dá nem para ligar. E agora? Precisamos colocar diesel. Pelo menos das 6 até as 10 da noite. Da onde tirar esse diesel? Da onde tirar esse dinheiro? Mas existe sempre alguma coisa que a gente não tem como eliminar. Tia, o que nós vamos fazer? Vamos orar. O diesel vinha. O gerador funcionava. E chegava o final do mês. E agora como é que nós vamos pagar o gerador? Tinha que pagar a prestação que Aluguel. o proprietário cobrava. Daí, vamos depositar, tia. Mandela, como é que nós vamos fazer? Não sei, tia. Vamos orar? Vamos orar. A gente orava e dava certo. E eu vi muita coisa acontecer ali, da oração e da fé. A fé da gente tem poder para tudo. Já chegou o dia de nós não termos de levantar, tomar o chá e não ter arroz para fazer. E agora? A tia, vamos orar? Vamos orar. A gente orava. E tinha o arroz para o almoço, e o arroz para a sopa. E assim vai. É todo dia um desafio, né, Mandela? Já chegou o dia da gente olhar naquela dispensa e não ter nada. Hoje você olha naquela dispensa, oh, que maravilha. Está lotado. Mas tem um homem chamado Deus lá em cima, que cuida muito bem da gente aqui, vai te prover aqui. E assim o Cláudio depois se transformou em Mandela, nós continuamos sendo Mandela hoje. Da Casa Irmão. Mandela da Casa conhecido lá pelo pastor Wagner, pastor Márcio na Assembleia, ali na igreja. Dali não. Chego Se lá. chamarem lá e falar que é o Cláudio, ninguém vai entender. Não, só Mandela. Mandela. Depois vamos trazer a culpada desse apelido. Daqui a pouco ela vem aqui contar essa história para nós bem direito. Por nome ele é difícil. Aí eu chego lá, eles me tratam muito bem e eu me sinto feliz com isso. E eu sendo feliz, tá ótimo. Tá bom demais. Mas eu agradeço sempre mesmo. Pastor Dorival Cunha, prefeito Dorival Cunha, pastor Valdecir de Paula. E tem uma mãezona lá, amor, chamada Tia Cida. Sem ela, impossível. Que lindo. Sem ela, impossível. Vamos. Ela é a base firme daquele lugar. Se eu cutucar o Mandela aqui, ele tem muita história, muita coisa para contar, né? Agora tem coisas que a gente prefere, eu prefiro nem contar e outras esquecer. Deixei de passado. É isso mesmo. O passado virou algo assim para você não querer voltar nele. Não, porque não vale a pena. É muito dolorido. É isso. Então agora vamos receber aqui o pastor Marcelo Rocha, que também conheci lá na casa, né? A gente veio trabalhando lá, fala pouco, eu achei que ele fala pouco, assim, mas tem outra pessoa que fala uns 5 vezes por ele, eu acho, né? Depois nós vamos trazer ela aqui para contar, mas o Marcelo também tem uma história de vida, e como eu perguntei pro Mandela, quem é o Marcelo? Quem é o Marcelo? Em primeiro lugar, né? É muito bom estar aqui, Rogério. Obrigado por essa oportunidade, né? Que a gente tem de contar um pouquinho, né? Desses anos que o irmão tem de histórias. Como a Cida falou, né? O irmão é feito de histórias. Sim. E uma dessas muitas histórias é a minha. Esse ano agora, 2026, eu faço 32 anos que eu estou no Hermon. Então você Eu cheguei no ano de 94 no Hermon.
E desde que eu cheguei, né, eu estou aqui até hoje, trabalhando e contribuindo com a minha história, com a minha vida, com o meu ministério, com o meu chamado, com a minha profissionalização, contribuindo para que muitas vidas, assim como eu, como o Cláudio Mandela, minha esposa, que daqui a pouco vai estar aqui, contribuindo para que muitas outras histórias sejam escritas também. Assim como muitos que chegaram no Hermon, eu cheguei... eu já vou até contar aqui, você vai saber até a minha idade. São 32 anos de Hermon. Eu cheguei no Hermon com 19 anos, 18 anos, fiz 19 anos no Hermon. E eu vim também, assim, de uma história de muita angústia, de muita tristeza. Eu sou pé vermelho, legítimo, eu sou londrinense. E eu vim de Londrina e cheguei aqui no Hermon e fui acolhido no Hermon. E também com uma história, uma bagagem de vida também, de muitas perdas, de muitos conflitos familiares, de muitas situações de vivência na rua. Cheguei no Hermon e não só o Hermon, sim, o Hermon tem uma parte fundamental na minha vida, porque ele me trouxe a oportunidade de eu encontrar o caminho da cura, da libertação e desse resgate. Mas também o Hermon também foi um outro caminho, porque o Hermon me oportunizou um outro caminho também de libertação, que foi a educação. Eu cheguei, por causa das vivências do passado, a primeira coisa que a gente abandona é a escola, é sonhos, é vida, é família. E o Hermon, desde que eu cheguei, eu posso dizer para você que são 32 anos no Hermon, mas são 32 anos estudando. A minha primeira faculdade... né, eu fiz a faculdade de pedagogia, mas antes disso eu cheguei, eu não tinha ensino fundamental. Eu voltei a estudar, terminei o ensino fundamental, terminei o médio e tinha o desejo, o sonho de entrar para uma faculdade. E minha primeira faculdade, que é a faculdade de pedagogia, foi a Cida que pagou. Caramba. E aí depois disso, assim, até hoje, tenho estudado, fiz uma segunda faculdade, fiz vários cursos de especialização. A Cida é psicóloga também, né? Ela falou que ela a primeira formação dela é pedagogia, mas ela também é psicóloga e psicanalista também. E ela também me incentivou, assim, a ser um psicanalista. Eu sou psicanalista também. Rapaz... né? E são, assim... um parênteses, né? Não é porque você entrou ali, porque você tem um tratamento e tudo, que você não pode sonhar. Sonhar. Né? Não é só que era... É porque, assim, eu sempre penso... só me recuperar é muito pouco para quem eu sou. E você sabia, eu não sei se você tem esse conhecimento, mas nós tivemos dentro do Hermon, durante quase 20 anos, escola. Nós tivemos parceria com o Estado, assim, aonde, além do tratamento, né, que era oferecido, as pessoas tinham oportunidade de estudar. E hoje, quantas pessoas que passaram pelo... Nós temos, assim, inúmeras histórias de pessoas que, além do tratamento que elas receberam para as questões dela, da dependência, muitas pessoas voltaram a estudar. E hoje tem pessoas que são profissionais, são formados, fizeram faculdade, mas que estudaram, fizeram ensino médio, que fizeram ensino fundamental. Todo o caminho. Dentro da comunidade. Né? E encontraram, além da libertação pela palavra de Deus, encontraram a libertação também pela educação. É aquilo que você falou, né? Trouxe uma libertação para você... Né? Esse conhecimento, esse estudo trouxe uma liberdade. Sim. Né? Que você não conhecia. Eu acho que assim, não tinha nem... Não sei se você chegava a ter o sonho disso, né? Porque abandonou... Eu tinha muita vontade. Mas só que as questões... a gente sempre costuma dizer assim o seguinte... a gente sempre acha que o problema do dependente químico é a droga. Né? A gente acha que o problema é a droga. Mas existe tantas questões por trás disso... daquilo que levou a ele a buscar na droga. A droga é o final, eu acho, né? É o final, assim, mas a droga não é o caminho, né? A pessoa busca... A gente sempre fala assim o seguinte, as histórias das pessoas são marcadas por histórias de dores, de angústias, de perdas, de conflitos familiares, e elas acabam encontrando nas drogas uma forma, nem que seja
rápida de esquecer daquela dor, daquela angústia. Eu sempre falo assim para as pessoas, quando chegam lá no Irmão, eu tenho a oportunidade de conversar com elas, eu digo assim, se você veio aqui para se recuperar das drogas, você não vai se recuperar. Porque o seu problema não é a droga, mas é as angústias, as dores, as situações que levaram você para a droga. É isso que você tem que buscar, entender, compreender e buscar o caminho para a cura. Porque quando você encontrar essa cura interior para sua alma, né, para o seu universo emocional, você resolve o problema da droga. Você resolve o problema. Porque quando você senta para conversar, que nem você ouviu a história do Mandela. O Mandela não foi para essa vida boêmia porque ele quis, mas porque tem ali toda uma história por trás, né, que levou a pessoa para aquela situação. Então, a história das pessoas, é muito fácil a gente olhar para a pessoa e dizer assim, o problema dela é a droga. Não, o problema... Por isso que elas vão, né, e daí por isso que a gente tem, assim, eu sou um pastor, já há muito tempo, né, eu sou pastor desde 98, então também são quase 30 anos eu também sendo pastor e trabalhando ali dentro do Irmão, porque a gente sabe que hoje o Mandela trouxe aqui, ele falou o seguinte, não existe uma terapia 100% eficaz, não existe, né, não existe remédio que vai tratar o problema da dependência, né? Ainda o caminho para o tratamento do dependente químico é o desejo, é a vontade. E daí, se ele tem o desejo, ele tem a vontade, ele pode buscar os caminhos que vão ser o apoio para ele. Alguns que vão para a religião, alguns que vão para a terapia, alguns que... Tem pessoas que encontram o caminho da sua cura em grupos, como o AA, como o NA, não precisa estar internado, né? Então, a partir do momento... tem pessoas que só internaram conseguem. Mas assim... Né? Que nem, por exemplo, existem clínicas, por exemplo, que cobram lá um recurso muito grande para tratamento. Tem pessoas que podem ir para uma casa onde ela tem ali médico 24 horas, terapias, enfim, sim, toda uma estrutura, né? Porque a gente conhece casas que tem toda uma infraestrutura com equipes gigantesca, mas se a pessoa não quer deixar, se ela não tem o desejo de deixar aquela vida, ela só desprendeu um recurso ali. Como tem pessoas que eu conheço que pode ir por um trabalho simples. Você pode imaginar que um trabalho que uma roda de conversa, aquilo ali pode ser o suficiente para a pessoa encontrar ali o caminho para ela largar as drogas, que ela pode ir para uma igreja, enfim, existem tantas alternativas, mas se não houver o desejo, não tem, né? Hoje a gente vive um momento que não existe só a dependência química, né? Hoje nós vivemos tantas outras dependências que vai até além da dependência química. Hoje nós estamos dependentes desse aparelho celular. Hoje quantas pessoas estão perdendo dinheiro. Esses dias eu vi um depoimento de uma pessoa que entrou nesses jogos, né? E pegou dinheiro com a agiota para poder jogar. Perdeu todo o dinheiro. E o agiota cobrando. E ele não tendo dinheiro para pagar o agiota, matou o cachorro, matou a mãe e se matou. E não é um caso de dependência química, mas é um caso de dependência de pessoas que estão dependendo de jogo, que estão dependendo de tantas outras situações. Não, né? E o tempo que é gasto, né? Que é gasto nisso, né? Que a gente gasta, né? Nisso, né? E quantas pessoas estão perdendo a vida por outras dependências que não é só química, né? Então, e hoje o trabalho que o Irmão faz é esse trabalho, né? Hoje a gente tem, claro, é necessário você ter equipes, você ter profissionais que atendam, mas a gente sabe que o pilar da transformação realmente vem pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento da palavra, que é o que o Irmão faz. Nós temos lá os nossos trabalhos, né, as terapias, as conversas, as rodas de conversas, mas assim, a gente prioriza muito o conhecimento da palavra, porque a gente acredita que somente a palavra de Deus, ela transforma, ela vai na profundidade da alma, do ser, do indivíduo, aonde o remédio não vai, aonde a terapia não vai, aonde os livros de autoajuda não vai, a palavra de Deus vai.
Então, eu sou um exemplo disso. E daí, primeiro me recuperei, estudei, e o meu PR é em primeiro lugar, mas depois veio a formação. Eu sou formado também em serviço social, então para também a gente dar também esse suporte, né? Porque muitos trazem questões e a gente também tem que estar atendendo essas demandas que chegam para a gente lá também no dia a dia. Há todo um conhecimento agora sobre porque sobre hoje isso. Técnico, né? Tem que ter, né? Você tem que Não é ter. só a vivência. Você tem que ter esse conhecimento técnico, mas assim, sem deixar aquilo que é essencial, que é a palavra, que é a pregação do Evangelho, e a gente tem isso como primazia dentro do Irmão. Muito bom, Marcelo. Marcelo, eu queria, da mesma forma que eu fiz com o Mandela, que você olhasse nessa câmera aqui, direto para quem está assistindo, e mandasse a mensagem que está no teu coração, e o que você quiser falar. O que eu quero... Falei, olhando no olho lá, dele lá. O que eu quero deixar assim como palavra, porque assim, a gente, além do trabalho que a gente faz com as pessoas ali dentro do Irmão, a gente também faz um trabalho muito com famílias. Eu trabalho direto com as famílias. Todo mês nós temos um encontro com as famílias, porque a gente procura trabalhar o indivíduo, porque ele está ali dentro do Irmão, e a gente sempre valoriza a oportunidade dele voltar para a família. A gente sabe que a família é aquela que mais sofre com todo esse processo. Eu sempre digo assim, que quando a família chega ali na comunidade, a família já está cansada, já está esgotada, a família já trilhou um caminho árduo até chegar ali. E quantas famílias chegam ali, e eu já ouvi muito assim, eu estou trazendo aqui o meu familiar, se ele não se recuperar, se ele não quiser tratamento, eu estou abrindo mão dele aqui agora. E o que eu quero deixar assim, o seguinte para as famílias, que as famílias podem acreditar que e apostar que existe sim um caminho de transformação, que existe um caminho de cura. Eu já ouvi muitos depoimentos de famílias, como de uma família que uma vez eu atendi ali nas nossas reuniões, quando a esposa dizia o seguinte: eu internei o meu esposo 53 vezes em diversas instituições, mas foi aqui que no Irmão que ele se recuperou e hoje está bem. Então, eu quero dizer, não desista do seu familiar, não desista do seu filho, não desista do seu marido, não desista de quem você ama, continue acreditando, continue buscando. E nós somos, assim, mais uma porta aberta. Até o slogan do Irmão é de portas abertas, onde nós estamos de portas abertas para acolher, para receber todos aqueles que desejarem uma mudança de vida. E Marcelo, um detalhe lá, pelo que eu vi, tem muros altos, guarda nas guaritas, cerca elétrica. Eu vou usar aqui uma frase que a irmã Cida, ela diz o seguinte, né? O que segura a pessoa dentro do Irmão é o desejo de mudança. Porque não tem muro alto, não tem cerca elétrica. Se o cara quiser sair 10 vezes e voltar, ele vai e volta. Não tem quarto escuro, não tem assim, ninguém vai impedir ele se ele quiser ir embora, né? Porque o que segura a pessoa é o próprio desejo de mudança. É nisso que a gente acredita, é nisso que a gente trabalha, é no desejo de mudança. É a vontade. Que nem eu acabei de dizer para você aqui, quem dera se realmente tivesse um remédio. Quem dera, quando as famílias chegam ali, eu passasse para as famílias, olha, segue essa receita aqui, 10 passos para acabar com essa dor, que você vai resolver o problema do seu familiar. Não tem. Nós não medicamos as pessoas, por exemplo. As pessoas que tomam remédio, elas já vêm, elas já passam. Hoje, quando elas fazem entrevista, que elas querem ser acolhidas, elas já todas feitas com a irmã Cida, elas já passam no posto, já faz o atendimento médico. Se tiver que vir com um remédio, ela vem. Mas assim, o remédio, ele não trata a dependência. O remédio, ele vai ser um estabilizador de humor, um antidepressivo, um remédio para abaixar os níveis de ansiedade das pessoas. O remédio não vai tratar, né? Hoje a gente sabe que o Brasil está sendo pioneiro em desenvolver uma vacina
né, aí no futuro, para tratar questões da dependência química. Mas até que isso aconteça, só o desejo transforma. Assim como eu quis, como Mandela e tantos outros. E, são muitos. Você falou para Cida assim, né? Registrar isso, contar as histórias disso. Eu penso que o céu vai ser um lugar de muita surpresa. Porque muita gente que nós vamos encontrar lá no céu, né, vão dar testemunho disso, né? Eu passei lá no Irmão. Porque até hoje a gente encontra pessoas, nossa, eu passei em 80, em 90, em 2000. Você já nem lembra mais. E pessoas que, assim, que hoje estão bem. Por quê? Porque elas querem estar bem. Porque elas encontraram um caminho do desejo e estão trabalhando nisso até hoje, né? E até vou usar aqui a frase do AA, né? Só por hoje. Por hoje. E daí, a cada dia, a gente vai vencendo essas etapas da nossa vida. Daqui a pouco você vai entrevistar a minha esposa, e que também nós nos conhecemos no tratamento, ela também veio para o tratamento, nos conhecemos, construímos família, né? Hoje nós temos um filho, vai fazer agora em fevereiro, vai fazer 15 anos, estamos bonitão casados, casados há 18 anos, estamos juntos, né? Aqui ao lado da irmã Cida e trabalhando, não só eu, minha esposa, Mandela, existe uma equipe de obreiros, né, e hoje todos os obreiros que trabalham, assim, que dedicam sua vida no Irmão, são pessoas que foram tiradas do próprio tratamento. Então, as pessoas que contribuem hoje, os educadores, né, os obreiros que atuam no Irmão, são pessoas que cumpriram um tempo de tratamento e que hoje também, assim como eu, minha esposa, Mandela, dedicam sua vida nesse trabalho, porque a gente acredita, né? Então, que nem você falou, se a irmã Cida fosse contar as histórias, né? Claro que a gente não tem só histórias bonitas para contar, Sim. né? Tem histórias de desafios, como nós contamos aqui da nossa luz, como o irmão que já foi despejado. E de pessoas que não deu certo. E de pessoas que não deram certo. Não deu certo. Que não deu certo, né? Quando você fala nisso, eu lembro de uma frase. Eu sempre falo assim, quando a gente pode orar por aqueles que terminam 9 meses, nossa... A gente não bate no peito e diz assim, nós recuperamos essa pessoa. A gente não... Tem casos que dá até certificado de recuperação. A gente não. A gente, quando alguém termina o tempo, a gente ora, a gente abençoa. Mas todo mérito é da pessoa. A gente diz, todo mérito do seu tratamento é seu. É teu. Quem passou por todos os perrengues do tratamento foi você. E você venceu. Se você está aqui hoje... E a gente pode orar e te abençoar, é mérito teu. Mas também, para que a pessoa que saiu dali e não deu certo, também não diga o seguinte, aquela casa de recuperação não presta. Também não pode responsabilizar a gente. Porque assim, se é todo o mérito dela de recuperação, né? Se ela desistiu, ela também não pode responsabilizar a gente, que também é responsabilidade dela, né? Vocês procuram tudo para não desistir, mas... Reforça o seguinte, eu vou usar aqui até aquilo que o Mandela falou, e aquilo que eu digo para as pessoas, tratamento, recuperação é algo que existe. Sabe por que existe? Porque existe pessoas como eu, minha esposa, Mandela e tantos outros que dão testemunho disso, que estão bem, que hoje são pastores, que são empresários, que são formados, que construíram suas vidas, né? E o céu, como eu disse, vai ser esse lugar onde vai ser um lugar de muita surpresa. Porque a gente vai encontrar lá muita gente. Às vezes as pessoas falam assim, mas qual que é a estatística de vocês? Se a gente ficar trabalhando em cima de números, em cima de estatística, a gente não trabalha em cima de vidas. Isso aí. É isso aí, Rogério. Ô, Marcelo, que papo bom, amor. E agora seu amor vai vir pra cá. Eu falei assim, qual é o apelido do Marcelo? Ela falou, amorzinho, docinho, não sei o quê. Agora ela vai ter que se explicar aqui. Ela vai ter que se explicar. Venha pra cá, Cristiane. Seja bem-vinda, Cristine. Boa noite. Né, mas pode ser bom dia também. Não, boa noite. Agora já agora já que você está gravando é noite. Agora é noite. Mas o cara pode estar com insônia e assistindo vocês. Pois é. Pode estar acordando e vendo vocês. Pois é.
Pode estar almoçando e vendo vocês. Pois, Não é bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora. isso, o importante é que está aqui nos Que é bom, acompanhando, que é bom, né? é isso aí. A tia Cris, temos a tia Cida e agora temos a tia Cris. Só não tinha. Não é Cristine, não? Cristine da Casa Irmão. É assim, ó, o café mais rápido que tem. Eu cheguei lá, ela veio. É que eu cheguei na porta lá da casa das mulheres lá. Tinha um que me atendeu e falou assim: já tomou café? Eu falei, não. Falou, vai lá que tem na cozinha. Acho que foi o Paulo, né? Foi o Paulo. Aí eu falei, entrei. Aí entrei, tô conversando com o Mandela, não sei o que, ela veio assim, você quer um refri? Eu falei, não, eu quero café. E aí a Marizia correu lá fazer um café para ele. Não, e o café saiu rapidinho, doce. O café mais doce que você Mais já doce da viu. cidade é ali. E tem um pote de açúcar pra quem quiser pôr mais. Ué, vai com o cara, né? Não, mas tava gostoso, a gente tomou café junto lá. E aí a gente deu bastante risada, e a gente soube muitas histórias. E eu queria saber, eu acho que é da Cristiane. Da Cristiane. Uhum. Que a Cristiane me contasse como que a Cristiane chega antes do irmão. Antes de ser tia Cris, quem era a Cristiane, o que a Cristiane fez. Então, boa noite, né? Ou bom dia, boa tarde. Ou boa tarde, né? Ou boa insônia, te brinca aqui. Sim. O cara tá com insônia, assiste de nós rapidinho vai dormir. Né? Não, 2 toques vai dormir lá dentro. Estamos aqui, né? Então, a Cristiane... O som dela tá bom, hein, Eladio? Tá bom o som, então. A Cristiane saiu de casa muito cedo, porque minha mãe faleceu, né? E vivi nas ruas, né? Muito cedo, quantos anos, Cris? A minha mãe faleceu, eu tinha 9 anos. E daí meu pai rapidamente já colocou uma esposa lá no lugar. E minha tia levou meu irmão, porque 40 anos atrás, criar menino era mais fácil, lembra? Menina era mais fácil, né? Aí menina ficou, e daí acabei indo pra rua, né? Vivi na Você rua. ficou com seu pai? Era para ficar com ele, mas saí de casa, né? Vivi na rua, né? Tive problema com droga, tive bastante problema. E conheci um rapaz que chama Carlos Eduardo, que um dia vai que você tá me vendo, né? Olha, Carlos Eduardo, nós estamos procurando você. A Cris só tem essa referência, que o nome é Carlos Eduardo. E encontrou ela e levou na igreja. É isso. Então ela levou pro irmão, né? Levou pro irmão. Então assim, nós estamos à sua procura. Ouve a história dela. Se você é o Carlos Eduardo, procura a gente, que ela gostaria muito de te conhecer. Sim. Não é pra casar, porque ela tá casada com o Marcelo. Não, Deus o livre, agora não. É, Marcelo? É só pra saber como é que foi, né? Parte da história. Você queria saber do que eu chamo ela? Ela é minha joia. A joia E do Deus Marcelo. não dá bijuteria, Deus dá joia. Olha, ó, viu essa? Deus não dá bijuteria, ele dá joia. O Rogério, eu tenho um detalhe que ele montou uma caixinha. Uma caixinha de sapatos. Colocou um sabonete, uma pá. Eu nunca vou esquecer. Eu guardei aquela caixa por tanto tempo. Quem? Ele montou uma caixinha. Esse Carlos Eduardo. Esse rapaz que me evangelizou, ele montou uma caixinha, né? No lugar que ele me né? E colocou lá um sabonete, uma pasta, até, sabe? E me levou pro irmão, né? Preparou um kit para você de higiene. E me pegou, deixou. vamos embora. Vamos embora. E como eu saí de casa muito cedo, né? Eu não estudei, sabe, Rogério? Não tinha condições de estudar, né? E venci meus 9 meses e voltei a estudar. Aí estudei no primeiro colégio. 9 meses do irmão. 9 meses do irmão. E voltou a estudar. Eu falei para tia Cida, ela falou, pode voltar. Eu fui estudar. Fui num colégio onde eu terminei o ensino fundamental. Depois fiz o ensino médio. Colégios assim, no momento, no outro momento. E fui, sabe? E falei assim, gente, eu vou mudar minha vida. Eu não quero mais isso, né? E daí consegui... Última coisa que você imaginava que você ia ser mulher e pastor. Última coisa, você sabia? Só, olha, eu amo... Nem sonho. Nem sonho, imagina. Nem de ver passar um pastor, de ver um pastor na igreja. Não. Nem um padre. Não. Mas a coisa mais importante de tudo que aconteceu, sim, foi o meu Deus, o meu esposo e a minha escola. Você sabe que o meu sonho era estudar.
Você sabe, quando eu vi assim, o pessoal estudando, eu nunca imaginei entrar numa faculdade. Você imaginou uma menina que saiu de casa com 9 anos, não tinha terminado ali 4ª série, tá? Não sabia nada, noção nenhuma. Tá? Aí, consegui terminar o fundamental, o médio, e ela me levou para a faculdade. Você entendeu? Culpa dela. Culpa dela, sabe? Me ajudou, fiz a pedagogia, fiz psicopedagogia. Tenho 2 pós, porque daí... Rapaz, vocês não são de brincadeira. Não, ele vai e me leva. Claro. Agora tem que... E como é que é? Você fez pedagogia, psicopedagogia, 2 pós. E daí teve um concurso, sabe? O último concurso que teve do estado, eu fui lá e fiz, mas sem imaginar. Eu passei, hoje eu estou numa escola, vai fazer... Primeiro eu consegui a disposição, fiquei 4 anos no Hermon, né? Ela conseguiu para mim. Essa aqui é a mãe que a gente tem, tá? Tá, essa aqui, tá. E daí, e agora estou 6 anos numa escola, lá em Colombo, tá? E tem uma coisa, sabe? Tudo para mulher é mais difícil. Eles estão aqui falando para eles, né? Tá? Para homem é tudo... Tem 30 casas de recuperação, tem 30 coisas, sabe? Mas para mulher é tudo mais difícil. Tudo é mais difícil. Sofre preconceito, tá? Quando você conta a tua história, o Mandela falou uma coisa aqui, até vou aproveitar que o Mandela falou, sabe? Tem coisa que é melhor você nem ficar comentando. Você conta, sabe? Tem coisa que só Deus e você, sabe? Porque tem coisa que é tão difícil, sabe, Rogério? Tem coisa que é difícil, sabe? Só você encontrando um lugar onde te acolhe de verdade e te dá aquela força, sabe? Você vai conseguir. Porque você, às vezes, se sente tão incapacitado, você não se sente capaz, sabe? Você chega magoado, você chega triste. Vai voltar com a família depois de tanto tempo. Eu e meu pai só fomos ficar bem de novo, mas depois de 10 anos que eu estava no Hermon. Sabe? Quantos anos de Hermon você tem hoje? 20, vai fazer 21 já. Tá maior de idade, meu, agora. Sim, você sai, entendeu? Eu já, daí, quando você vai sair de lá? Eu pretendo ficar. Só quando eu ganhar na Mega Mania, eu vou comprar uma casa ali do lado. Depois você corta. Essa história foi boa, né? Depois você corta. Eu vou comprar uma casa ali do lado. E vai dizimar no Hermon. Eu dizimo no Hermon e cuido das mulheres lá de casa, sabe? Comprar uma casona lá no meu bairro, que você viu que é. Depois você corta essa parte, tá? Aqui não se corta nada, aqui vai tudo pro ar. Aí eu vou ficar de lá olhando as minhas mulheres assim, cuidando delas. Fica lá. Porque hoje eu trabalho com as mulheres, né? Tá, eu estou um período na escola, mas trabalho um período nas moças e amo a casa das moças, assim como eu estou falando para vocês, sabe, Rogério? Quem que frequenta a casa, quem que chega na casa das moças? São mulheres com problema com drogadição, moradoras de rua, sabe? Todo tipo de gente, assim, meninas que não... Vítimas de violência. Sabe aquela pessoa lá do Capanema? É aquelas pessoas do Capanema. É aquela que a gente passa às vezes, tirar esse povo daqui, aquele povo chega. Isso, aquela, sabe? Igual tô te dizendo, e pra mulher, e a mulherada ainda pior. Aquela, tira aquela lá que, né? Então, que usam aqueles termos, os mais terríveis, né? Então, aquele tipo de mulher, aí chega lá, já toma um banho, já tem uma cama quentinha, já consegue uma roupa limpinha, e já fala assim, vamos pra igreja hoje. E já vamos, você precisa ver, e vai, e já se sente uma pessoa forte, aí já fala assim, eu posso ver se eu consigo falar com meu filho? Aí já procura ver o filho, já procura a mãe, sabe? Já resgata aqueles valores. Aquele que está no descaminho começa a voltar para o recaminho. Isso, já resgata os valores. Sabe tudo que a gente perdeu? A gente busca resgatar os valores, como a gente colocou. Tudo que a droga tirou, tudo que a rua tirou, aí lá dentro você consegue,
sabe? Porque você busca aquilo, você consegue aquela força em Cristo Jesus, você consegue aquela força assim nas palavras, sabe? A tia Cida faz um trabalho lá com as meninas, segunda-feira, toda segunda-feira é aquele trabalho. Todo dia ela tá lá, mas ela faz aquele trabalho psicológico, como a Marcela falou, ela é psicóloga, e ela coloca aquelas palavras para as meninas assim, daqui a pouco as meninas ficam assim, nossa, tia Cida, mas será? E ela já sente forte e fala assim, tia Cida, eu vou fazer isso, agora eu vou. Sabe, Cris, agora eu vou fazer isso. Agora eu vou buscar ver isso que eu perdi. Cris, uma pergunta assim, ó. A gente vê e julga. Né? Você olha ali na rua, olha atravessando na frente do teu carro, baleando, drogada, aquela ali tá louca, aquela outra tá não sei o quê. O que tá fazendo aí? Uma que né, às vezes a gente ouve no jornal, saiu pelada no meio da rua, ou saiu não sei o quê, e blá blá blá. Qual que é? Porque assim, ó, eu posso perguntar pra Cida, ela nunca viveu isso. Ela viu e ajudou, né? Eu tenho minhas ideias. Mas assim, de quem esteve na rua, o que é que você perde? Quando que vira a chave e você desanda? O que leva a pessoa a virar a chave e dizer, eu vou usar, eu vou fazer, eu vou vender meu corpo, eu vou... O que leva? Tem um momento que isso desanda? Tem, quando você perde, por exemplo, no meu caso, a gente perde a mãe, tá? Entra alguém da sua casa que você nunca viu, tá? Você perde aquele vínculo familiar, tá? Eu acho que a coisa que mais séria é quando você perde aquele vínculo familiar que você tem, sabe? Porque os laços familiares. Exatamente. Né? Porque uma mãe, né, um pai, ele é aquela pessoa que junta uma família, né? É ele que faz aquele, né? Aí quando perde isso, né? Pode ser um falecimento ou pode ser quando perde um filho, né? Por exemplo, ou eu acredito que essas são as partes, ou quando ele perde, sabe? Porque quando você vai para um lugar desse, você busca resgatar. Olha, você perdeu a família, mas vamos estudar, tá? Você perdeu a família, mas você tem Cristo. Olha, você perdeu a família, mas vamos buscar resgatar outras coisas aqui, tá? Tanto que daí você... A partir desse momento, o que a casa de recuperação te ajuda é olhar para outros lados, buscar outras fontes, entendeu? Porque você perde tudo isso e acha que vai buscar isso lá na droga, lá na rua, você entendeu? Você busca isso lá na rua, entendeu? E você não consegue achar outro caminho. Aí, quando te mostra um caminho, quando uma pessoa vai lá, te evangeliza e fala, olha, vamos lá, tem um lugar ali que vai te ajudar. Dá uma esperança. Vamos arrumar um emprego. Você sabe que eu nunca tinha trabalhado. Saí de casa com 9 anos, cheguei lá no Irmão, arrumei um trabalho, sabe? E fui buscando de outras formas assim, sabe? Nunca tinha trabalhado, nem sabia como, tá? E fui trabalhar, tá? Fui trabalhar, mas sempre com as moças. Tá? Eu nunca abandonei as moças, sabe? Nem um momento, mas agora eu consegui um concurso, eu vou... Não. Tá? Eu sou daqui, aqui é a minha história, tá? Tanto que eu te falei, eu não tenho o propósito de sair. Plano de sair. Não, a menos, né? O Marcelo também falou que não. Não, a nossa vida é lá. E o menino já tá lá também. Ele já... Você sabe que onde a gente veio do culto, ele perguntou pra tia Cida o quê, tia Cida? Que ele quer ser pastor. O filho dela fala que ele quer ser pastor. Ela estava um dia, acho que, não, você vai ser isso, vai ser... Aí o esposo falou, deixa ele fazer suas escolhas. Ela me contou. E ontem nós estávamos vindo da igreja, ele falou que quer cuidar de igrejas. E a igreja que ele quer cuidar é o irmão. Você entendeu? Então, nenhum momento assim, sabe? E eu acho que a gente não pode perder as raízes. Mas agora... Tá. Claro que o que Deus tem pra gente, não é a gente que escolhe, né? Só que eu acredito que as raízes foram ali e a gente vai pretender. E eu pretendo, sabe? Só que eu te falei assim, eu acho que por trabalhar com as moças, eu sinto assim que para as mulheres a coisa é tudo mais difícil. Vamos dizer assim... na tua experiência, na tua vivência, né, 21 anos ali,
o que você percebe que falta quando é para menina, para moça? Você falou a referência da família e tal, mas sim, eu queria saber o que falta, que ela chega ali e ela encontra. O que faltou, né? Assim, o que é essa coisa que as pessoas buscam ali e que você falou assim, cara, eu cheguei, eu vi que eu podia trabalhar, eu vi que eu podia estudar, eu vi e, pô, né, se você tivesse completado o fundamental, tava ótimo. Você é pós, né? Então assim, você fica olhando, cara, mas peraí, como que essa menina não fez isso até então? Se ela não é que você era burra, não é que você era incapaz, não é que você era feia, não era nada. Não tem nada a ver com isso, parece. Tem a ver com... Eu sinto assim, o que ela busca ali, que ela chega precisando, é ser valorizada, tá? Porque ela não é valorizada, você entendeu? Sabe aquilo que você falou, assim, você vê na beirada do teu carro, quando chega, o que a pessoa fala? Ela não valoriza. O que ela fala? Ela fala um palavrão, usa um termo, o pior que você pode imaginar. Ali não. Ali a gente fala, vem aqui, vamos conversar, tá? Vamos lá. Você pode, você consegue, tá? Usa um termo irmã, bonita, igual a gente está falando aqui. Já viram Mandela, entendeu? Lá nas moças, cada uma tem um nome. Você que deu esse apelido, né? E lá, todas que chegam têm um nome. Quais os nomes que você tem dado lá? Conta aí. Vai lá, fala. Desde Débora... tudo artista, você falou que é tudo artista. Tudo global. Tudo global. Tem várias, né? Nós temos lá, vamos lá, Regina Duarte, nós temos a Cássia Kiss, nós temos a Débora Seco, nós temos a Cláudia Raia. Mas tinha uma que era gospel, uma cantora gospel. Lógico, daí tem aquelas bem que já tá no manto? Tem umas já tá no manto, já tinha as raízes. Aí nós temos a Cassiane, né? Elaine Martins. Você acha que nós vamos deixar a Elaine Martins? Mara Lima. Mara Lima? Chegou uma lá que era Mara Lima. Lógico, e por aí vai, né? Então, aí já vira... Porque, vamos contar a história de Mara Lima, que essa é boa. Você contou pra mim lá, que ela chegou e Deus o livre desse outro nome que não fosse igual. Ela não queria Deus o livre, porque já tinha as raízes, né? Então ela não aceitou. Porque ela viu que os nomes lá eram tudo pessoal da televisão, falou, não, comigo não. Não, com a Cláudia Raia, daí ela deu, não, pra mim não. Já não queria. Daí veio a visita, você foi dando os nomes. Veio uma visita lá na casa e ela contou que todas têm um nome artístico, né, Cris? Sim. Aí foi citando os nomes das globais. Eu fiquei só imaginando, quando chegar naquela, o que ela vai fazer. Porque ela, quando entrou na casa, que ela soube que todas tinham nome artístico, ela falou, eu não quero nome dessas mulheres para mim. Aí quando chegou e ela foi falando, eu falei, ela vai estar numa saia justa tão grande, eu quero ver o que ela vai falar dessa aí, porque essa aí não quer nome artístico. Aí ela foi, mas quando chegou naquela, ela olhou para a cara da mulher, olhou para a visita e disse, e essa é a Mara Lima. A mulher assumiu. A mulher foi embora depois da casa e levou para a cidade dela. Para a cidade dela, sendo a Mara Lima. Mara Lima. E por aí, entendeu que elas buscam valorização. E lá tem. Essa é uma forma de lazer, né? Sim, então a pessoa chega lá, ela busca, ela consegue resgatar essas coisas, né? Tanto que daí a própria tia Cida já fala assim para ela, assim, não, nós vamos ver a situação do teu filho. Você entendeu? Aí o Marcelo já vai lá e vê o documento dela. Aí ela já sabe. Daqui a pouco tem identidade, daqui a pouco tem título do leitor. Você entendeu? Coisa que não tinha. Você entendeu? Tá lá naquela situação que eu já te contei várias vezes. Aí de lá, a pessoa. Você entendeu? Até uma história assim, Cris. Posso falar? Claro, né, nós temos a Elizabeth. Essa Elizabeth, um rapaz que passou pela comunidade Irmão e trabalhava de Uber, ele passava sempre num lugar e via aquela mulher sentadinha debaixo daquela marquise. Uma senhora
Daí, um dia ele parou e conversou com ela. Daí ele me ligou: Tia Cida, eu conheci uma senhora aqui na rua, a casa dela pegou fogo, ela só tinha um vínculo que ela tinha, era uma filha, a filha faleceu na pandemia, e ela tá sozinha. Toda vez que eu passo por aqui, essa mulher está aqui. Ela bebe para dormir. À noite ela compra um corote, diz que bebe bastante e dorme. Posso levar ela para a comunidade Irmão? Eu falei: claro. Olha, o nome dela é Elizabeth, né? Então, eu já chamei ela de Elizabeth Rudinesco, que é uma psicanalista contemporânea do Freud. E ela já amou o nome, mas ela, na verdade, quer a Elizabeth, a Rainha Elizabeth da Inglaterra. Tá, porque tem esses nomes também. Ela é uma senhora. Então, eu fiz um trabalho com elas esses dias, e assim, para mim foi algo assim emocionante, que eu queria que cada uma falasse algo bom que já aconteceu na vida delas. Então, uma contou sobre o filho que nasceu, a outra contou de um passeio que deu com a família e nunca mais ia esquecer aquele passeio, que foi lindo. Aí, quando chegou nela, ela disse assim: a coisa mais linda que já aconteceu na minha vida foi quando abriu aquele portão e eu entrei e falei: hoje eu tenho uma casa. Ela está conosco há 4 anos, ela não tinha nenhum documento, e o pastor Marcelo, como assistente social, fez toda a documentação. Ela nem sabia data, assim, buscou as informações que ela deu, buscou todo esse resgate, e você acredita que o documento dela chegou no dia do aniversário dela? Puxa, que legal. No dia do aniversário dela, chegou o registro de nascimento, né, pastor? Que ele fez, e a gente pôde fazer uma festinha ali com um bolo e comemorar, falar para ela que aquele dia... E a partir dali ela podia ter identidade, título, sim, toda a documentação, né? Sim, o toda a documentação da cidadania da pessoa. Exatamente. E ela está conosco, e ali é a família dela. Sim. E a Cris cuida dessas meninas com muito carinho. Ela disse que eu sou a mãe, e eu sempre falo que ela é a filha que Deus me deu para cuidar de mim na minha velhice, né, Rogério? Imagina ela. Cris, eu queria fazer diferente do que eu fiz com os meninos. Eu queria que você falasse com as meninas novas primeiro, que estão meio perdidas, que estão buscando uma vida fácil. Essas meninas, porque assim, ó, é aquilo que eu falei, é fácil eu imaginar, a Tia Cida imaginar, né, o outro tirar a conclusão, mas quem teve lá e teve uma vida difícil, né, a partir de 9 anos saiu fora e foi correr um trecho por conta, e fez o que deu certo para fazer também, né, que ninguém pode culpar, dizer, não, também, né? Então, assim, talvez se perdeu buscando alguma coisa. Sim. Né? Se perdeu buscando. Então, eu queria que você olhasse aqui, ó, e falasse com essas meninas que estão, de uma certa forma, perdidas. E não é perdida porque não tem dinheiro, não é por... É com a cabeça meio desocupada ou ocupada com coisa que não deve. Tá. Bem, então, como a gente colocou aqui, tá? Primeira coisa, a gente precisa buscar ajuda em Jesus, sabe? Jesus Cristo é a única forma que pode nos ajudar. Depois, eu queria colocar para vocês uma coisa assim, sabe? A gente precisa buscar em Cristo, e se você estiver passando por algum momento, algum lugar que, sabe, se você precisar de um resgate, você pode vir até a comunidade Hermon, aqui é a Casa das Mulheres, tá? A gente está ali para te ajudar, para te atender, mesmo que você não queira ficar, sabe? Mas que você venha pelo menos conhecer, conversar com a Tia Cida, conversar com a gente. Se você achar necessário ficar conosco, sabe? E outra coisa que eu peço para vocês, não busque ajuda na droga, tá? Não busque ajuda em coisas erradas, sabe? Não busque ajuda na rua. A rua é uma ilusão, sabe? Eu posso te falar isso porque no meu caso eu aprendi bem de perto que a rua é uma ilusão, tá? Ela se torna boa 1 semana, 2, mas depois ela vai te tratar como um lixo. O que ajuda a gente é uma vida correta,
é um trabalho, é um estudo. Por mais que as pessoas falem assim, mas estudar é importante, tá? A gente precisa ir buscar uma vida correta. Por mais que seja difícil, mas é difícil ter uma rotina. Mas é o que é importante. Não vá para a rua. Não busque ajuda na rua. É ilusão. Não busque ajuda na droga. É ilusão. Tá? Se você precisar, nós estamos aqui para te ajudar. Desde um simples abraço, né? Sim. É só um abracinho, sim, um cheiro, um café. Sim, fala assim, vem tomar um café doce. Sabe aquele café doce do Rogério? Vem tomar um café doce com a gente, tá bom? Bom. Mas estava quentinho. Eu tava fresquinho, quentinho? Que bom. Tava bom, tava gostoso. Cris, obrigado pela tua participação também com a gente, por abrir seu coração. Eu sei que às vezes deve ser doído. Mas é uma dor que está sarada. Tem cicatriz, mas está sarada. Né? Eu acho que não... e ainda assim, eu acho que mesmo hoje, quando chega as pessoas lá, você abraça e eu imagino que é um abraço diferente. Até um abraço diferente da tia Cida. Sim. Né? Eu acho que é um abraço... que você sabe o que aquela pessoa está vindo, da onde ela está vindo. É igual o Mandela colocou. Só quem conhece assim, sabe o que é uma rua, o que é ali, sabe o que é dormir ali numa coisa assim, é que quando vem, você sabe, assim, olha lá da onde que está vindo, né? Tanto que as pessoas vêm assim suja, vêm sem um banho, tanto que sem sapato, muitas vezes com fome. Já sem nada, né? Vem sem já nada. Chega esperando aquele pratinho de comida. Na altura que o cara tá, imagina que o sapato, a roupa, a coisa bobagem. O cara nem pensa mais naquele troço. Não tem. Infelizmente, às vezes dá mais assim, importância aquele saquinho de latinha nas costas do que você dá roupa pro cara. Do que uma roupa. Se eu der um saco de lata pra ele, é melhor do que uma roupa bacana. Infelizmente, você vê como a coisa perde aquele valor, sabe? Aqueles valores, aquela coisa, sabe? Vai perdendo, sabe? Poxa, Cris, que gostoso. Que gostoso de estar junto aqui, bater esse papo. E o dia que te conheci, já dei muita risada com você lá na casa. Não, foi muito bom. Aí chegou o Marcelo serião, eu falei, cara, como é que combinou esses dois? Mas ele fala, olha um monte aí, também falou maravilhosamente aí, foi um momento muito bom. Tá bom? Tá bom. Tia Cida, voltamos nós aqui. Cida, eu ia te perguntar das necessidades, né? Pra gente pôr para as pessoas. Mas quando você falou ali atrás que a necessidade é um sabonete, depois veio o Mandela falar que muitas vezes não era nem o diesel, eu acho que, né, não tem o arroz. Então dá para as pessoas imaginar. Eu tive lá, tá faltando telhado, eu tive lá, tá faltando fio elétrico. Aí, quando ele está tentando conseguir o fio elétrico, o poste está quebrado, só piora. Né? Só piora. E daí tem que fechar as paredes, daí tem que pintar. A casa é toda pintada pela metade. Isso estou falando de uma casa, né? Lá das mulheres, né? Que eu fui lá ver, que é uma casa que vocês estão preparando para as mulheres especiais, que vão ser abrigadas ali. Especiais das especiais, né? Exato. Que precisa de mais atenção e mais ajuda, mais cuidado, né? Tem a outra casa que eu nem fui lá, mas você falou, né? Eu sei também aqui que a Kombi, que é o transporte de vocês, está sem caixa de câmbio. E que custa R$3.000, vocês não têm o que fazer. Não tem, né? Eu lembro de uma situação que vocês estavam construindo a igreja e falaram assim, mas escute, nós demos, sei lá, o dinheiro para a janela. E esse dinheiro? Não tem a janela. Daí o Ronaldo respondeu, virou comida. Virou arroz, carne, alguma coisa lá, uma mistura. Vocês têm uma panificadora lá na padaria que faz uns pãozinhos lá, tal, para ajudar. Tem bastante coisa, mas também falta muita coisa, né? Então eu queria que você
da mesma forma que todo mundo falou aqui, você olhasse aqui, a gente pode conversar aqui mais uns 3 episódios pelo menos, mas eu queria que você olhasse ali também para a câmera e contasse o que você precisa lá, o que pode ser feito, né? Vamos ver aí agora os novos governos que estão entrando, se vocês começam a ter os convênios que precisam, né? Conseguem, né, as parcerias para vocês possam caminhar. Mas eu acho assim, talvez eu não possa dar a caixa de câmbio, mas eu posso dar uma embalagem de sabonete. Daquele de apertar assim que sai sabonete, né? Um vidro daquele meio litro lá da Casa China que custa 20 pila. Vai lá, compra um e entrega. E tudo que chega lá tem valor, né? Então eu queria que você falasse com a turma ali e aproveitasse. Puxa esse microfone perto para ficar com a voz da Fátima Bernardes, pelo menos. Ah, ótimo. Aí, Rogério, em primeiro lugar, quero te agradecer, né, por ter nos convidado para estar aqui e falar um pouquinho da comunidade Irmão. Nós precisamos de tudo, né? Mas antes... E não é pedindo e lamentando. Eu acho que isso é bem importante. Você não está pedindo e lamentando que não tem, não. Você está pedindo porque precisa. É a necessidade que eu pedi para você falar. Certo. E você vai expor a necessidade. Né? Como o Mandela falou, quando não tem, vocês oram e chega. Mas você vai expor a necessidade da casa. Eu gosto muito de falar das bênçãos recebidas, né? Como Mandela falou, nós não temos o arroz e chega o arroz. Não tem o açúcar e chega o açúcar, né? Não tem roupa e chega a roupa. Porque nós trabalhamos com pessoas, assim, muito carentes, muito mesmo. São aquelas que vêm em situação de rua, já chegam ali bastante ferida no corpo e na alma. E o que elas precisam em primeiro lugar? Um prato de comida, um banho e uma cama quente. Uma cama quentinha, né? Nós precisamos, somos dependentes desde um sabonete, de uma pasta de dente, da escova, porque eles chegam sem nada, né? Então precisa da escova, precisa da pasta, precisa do sabonete, precisa da toalha, precisa da roupa para vestir, do lençol da cama. Nós inclusive estamos fazendo uma campanha agora de lençóis, queremos deixar todas as camas padronizadas, bonitinha. É um desejo da gente, é um desejo do nosso coração. O inverno está chegando. Exato. Mas eu quero agradecer também, não só pedir, mas agradecer você que tem nos ajudado. Essa pessoa que nos ajudou com a Copel. Você foi um presente de Deus na nossa vida. Quando nós pensávamos que tudo estava acabado, Deus te usou. Uma mulher. Eu sempre falo que Deus usa uma mulher. Tem muitos homens nos ajudando, mas mulher. A primeira mulher foi a Fanny Lerner, que comprou o terreno. A segunda mulher foi a dona Lúcia Riquião, que pediu para construir o Irmão. A terceira mulher foi essa que, num momento tão difícil, quando o mundo inteiro celebrava a morte de pessoas e pessoas, os dados estatísticos estavam sendo assim enormes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, de pessoas morrendo, e nós sem luz, acolhendo pessoas. E você, mulher, que você sabe quem estou falando de você, foi ao seu esposo foi e resolveu nossa situação. Depois de falarmos com tanta gente, com tantos políticos, e cada um ficava solidário, ai, que dó, que pena, mas você foi lá e resolveu. Eu te agradeço. Agradeço você, Rogério, porque eu sei que esse vídeo que você está fazendo aqui vai chegar em corações que pode nos ajudar com a caixa da Kombi, a caixa de embreagem da Kombi, do câmbio, pode nos ajudar com aquilo que Deus colocar no seu coração. Aquilo que Deus colocar no seu coração é o que nós estamos precisando. A Cris falou da casa feminina. A casa feminina tem muitas necessidades. Hoje em Curitiba tem muitas, não só em Curitiba, mas no Brasil, trabalhos com casas masculinas, mas com casas femininas são muito poucas. Muito poucas. Quando alguém bate na nossa porta, diz assim, por que não existe casa de mulher? E nós temos feito assim,
Rogério, não recebido tantas, mas a busca é muito grande. E dói o coração quando você, às vezes, não tem um leito para colocar e você recebe assim mesmo, né? Então, nós precisamos muito com a Casa Feminina. Nós estamos fazendo uma reforma nas instalações elétricas, nós estamos fazendo uma reforma no telhado. Fio, tomada, plug. Tudo. Mão de obra você tem quem faça. Você precisa de material. Precisamos, né, do material, né? E eu creio que Deus já está preparando. Nós cremos, né? Sim. E Deus vai fazer isso. Você falou uma coisa, já encerrando, acredito, né? Do livro que as pessoas cobram para o irmão. Nossa, Cida, você nunca fez um livro, você tem que registrar essas histórias num livro. Nós temos uma senhora que ela mudou de endereço e não deixou o endereço com o filho dela, porque o filho vendia até a porta da casa, e vendeu porta, botijão de gás. Essa senhora trabalhava na PUC. Hoje ela está aposentada. E um dia ela falou: Cida, será que vocês não recebem meu filho? Por favor, eu não dou endereço porque ele já roubou tudo que tenho. E a gente trouxe o filho dela, ficou conosco. No Irmão nós temos um trabalho... É um trabalho terapêutico, é uma rotina que eles têm de trabalho, que a gente tem uma parceria com uma empresa, e tudo que eles trabalham ali a gente divide entre eles. Aquele valor que dá um pequeno valor, mas dá para eles ali comprar a bolacha que eles gostam, né? Um perfume. Ter o direito de ter um dinheiro. Exatamente. E ensinar, inclusive, gerenciar aquele dinheiro. E esse rapaz, a gente colocou ele na fábrica também, né? É laboterapia. E ele... Ali na fábrica, quando recebeu, foi um mês que deu um dinheiro bom, R$300 para cada menino. Isso há alguns anos atrás, né, pastor? Antes da pandemia. Quando ele pegou aquele dinheiro, eu falei: meu Deus, o que esse menino vai fazer com esse dinheiro? Vai lá na casa da mãe perturbar a mãe. Chamei ele, falamos: nós vamos orar com você. Você vai saber o que você vai gerenciar com esse dinheiro, né? Não vai fazer bobeira, vai? Ele falou: não, já está no meu coração. Eu quero ir lá no bairro que a minha mãe morava e pagar um menino que eu roubei a bicicleta dele. Uma família pobre que comprou essa bicicleta de presente de Natal. Eu quero ir lá e ressarcir o dano que eu fiz. E foi. A gente pediu um obreiro para acompanhar ele. O obreiro foi junto com ele. Quando chegou no bairro, disse que só tinha gente fechando as portas da casa quando via que era ele. Meu Deus. Quando ele chegou na casa da mãe, lá da criança, a mulher já não fechando a porta, não entra, o que você veio fazer aqui? Ele falou: não, calma. Ele pediu perdão de joelho e botou os R$300 na mão daquela mulher e disse: compra a bicicleta do seu filho que eu roubei. Então, o irmão tem muitas necessidades, histórias bonitas que eu gostaria de narrar num livro, mas tem histórias tão tristes que eu não poderia omitir. Então, Rogério, eles são as páginas desse livro. Há poucos dias, a Fran Peste, que mora lá nos Estados Unidos, a gente estávamos conversando, ela disse assim: Cida, você não acredita, conversei com o irmão da igreja e falei para eles sobre o irmão. Ele disse que ele passou pelo irmão há muitos anos atrás. E hoje ele é um dos nossos membros da igreja, família, dizimista, um bom rapaz. Então, eles são as páginas desse livro. Cida, se alguém duvida de que vocês fazem um bom trabalho, eu tenho um desafio. E o cara pode voltar aqui no podcast. Eu tenho um desafio. Pega o Ronaldo, ou a Cida, e sobe ali assim na Barão de Cerro Azul, desce pelo Paço Municipal, dá a volta lá, assim, onde fica aquele pessoal, ou sobe ali no viaduto do Capanema, passa a pé com eles ali, e ninguém vai ter roubado teu celular nem nada. Você vai usar teu celular para fazer os vídeos, fazer as fotos de tantas pessoas que vão procurar eles para abraçar. Eu já vivi isso. Eu saí com o Ronaldo, ele gravou um CD, precisava de foto, a gente subiu ali. Eu levei mais tempo para tirar ele das pessoas que procuravam ele do que para fazer as fotos. Porque todo mundo via: tio Ronaldo, tio Ronaldo, tio Ronaldo, tio Ronaldo. Que as pessoas levantavam ali: eu quero voltar na casa, como é que eu faço para voltar na casa? Aí ele tá indo, eu também vou com ele. E assim foi aquele caminho. E não é uma vez, eu já fiz isso várias vezes com o Ronaldo. Pega eles. Tá duvidando, acha que é papo furado,
e tal, e que eles usam esse dinheiro que você vai dar aí para pagar a faculdade deles, dos filhos deles, vai lá, velho. Vai lá, pega lá, vai andar com eles. Dá um rolezinho ali nesses lugares que você não tem coragem de ir. Veste uma roupa mais suja, velha sua, tira seu tênis caro, pega eles ali, dá um rolezinho e dá uma volta ali que você vai ver como que o trabalho deles tem fruto. Pessoas que estiveram na casa e muitas vezes voltaram ali. Mas quando eles passam, eles respeitam, vão atrás, falam, e eu já vi isso muitas vezes acontecer. Dá a sua última mensagem para fechar aqui para a gente ir embora. Obrigado. Então, nossa última palavra aqui é de obrigada mesmo, a todos que estão ouvindo, aqueles que nos conhecem, aqueles que vão ouvir esse podcast, vão dizer o seguinte: orar por nós. Conto com as suas orações, com as suas preces, e agradeço aqui em nome de Jesus a Rogério, a Ládio. Agradeço a sua igreja. Agradeço a todos que nos ajudam. Agradeço a nossa igreja, Assembleia de Deus, as pessoas que estão lá na igreja que nos ajudam também. A todos. Muito obrigada e Deus abençoe. A gente falou de dar uma caixa, sei lá, o que você precisar para comer, mas quem quiser dar um veículo pode dar também, né? Precisamos muito. Uma van com uns 12, 18 lugares para transportar o pessoal. Nosso ônibus é velhinho, você viu, né? O laranjão? Isso, aquele ônibus nós ganhamos de uma empresa, né? E é caro e dispendioso para andar com ele. Sim. Né? E as meninas às vezes fazem... Se você precisa fazer uma roçada aí, ó, fala com a Cida. Se você precisa arrumar um telhado aí, algumas coisas, conversa com a Cida, que ela tem uns especialistas lá, ó. Gente de primeira. E você sabe que você brotou no nosso coração um desejo da nossa equipe, né, Mandela? Mandela tem uma equipe bombástica lá de pessoas que sabem trabalhar. Ele foi lá arrumar um telhado simples, bobagem, parafusar para mim, mas ele levou um mestre de obra, foi um eletricista com ele. Aí nós trocamos conversa de construir, fazer uma outra coisa que eu preciso, de roçar, de não sei o que, de esconder cano. Eles têm mão de obra para tudo. O que você quiser lá, eles vão, Mandela é o chefe, vai junto lá cuidar e tal. Ei, não vão pegar nada que é seu. Entendeu? Eles já têm o que eles precisam. Terça-feira passada, Rogério, né, Mandela? Terça-feira passada nós estávamos na igreja e um dos nossos meninos foi usar o banheiro. E lá no banheiro tinha um celular. Um bom celular. Ele voltou com aquele celular na mão, entregou para o nosso obreiro. Nosso obreiro chamou o irmão Isaac, brasileiro ali. Falou: olha, eu fiquei tão feliz de saber, porque a Bíblia diz que aquele que roubava não roube mais. Não roube mais. Ele achou, não era dele, ele veio e entregou. Então fica tranquilo, eles vão lá, vão fazer coisas muito boas para vocês. Se você precisar mão de obra, se você não quer dar dinheiro, contrata o serviço deles. Eles vão fazer coisas legais para você quiser fazer um jardim, pintar um muro, erguer um muro, arrumar uma calha, um telhado, um negócio, trocar uma lâmpada, puxar uns fios lá, que você está tomando choque, não tem tempo de trocar. Eles vão lá e fazem isso aí para vocês com um trabalho muito bom, com um custo muito acessível, e eles vão dizer qual que é o valor depois para vocês. Deus abençoe, pessoal. Foi muito bom estar aqui com o pessoal da Casa Irmão. Eu esqueci meu lencinho, já dei uma chorada aqui escondida, mas foi muito bom e sempre é um prazer estar com eles aqui. Valeu, vamos estar juntos mais vezes. Obrigada. Tá bom? Muito obrigado. Abraço para vocês, Mandela, Cris, pastor Marcelo e pastor Aládio. Amém. Quem salva é Jesus. Canta aí, Aládio. E ninguém mais. E ninguém mais. Ele é cantor. A qualquer dia estamos juntos aí no AlvoCast. Um abração para todo mundo aí. Olá.